10% mais rapidez e dados personalizados. O ansiedômetro pode ser acessado por qualquer navegador e é compatível com os sistemas Android e iOS. Lembrando que é um aplicativo gratuito. A ferramenta utiliza um questionário cientificamente validado, aplicável a atletas de diferentes modalidades, tanto individuais quanto coletivas. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Juntos comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Buscando se manter na liderança da Série C, Ponte enfrenta o Náutico amanhã, 5 da tarde, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Valentim estuda mudanças na equipe titular, podendo retornar o esquema com 3 zagueiros. Acionado no segundo tempo dos últimos 3 jogos, Gé deve iniciar no time titular. Enquanto joga fora de casa, Ponte inicia processo de revitalização do gramado do Moisés Lucarelli. Desfalques na última rodada, Caio Melo, Baianinho e Bilu realizam treino à parte, com fisioterapia no gramado e seguem como dúvida para o jogo de segunda. Números em competições nacionais aumentam pressão na equipe alviverde. Somando também a Série B do ano passado, o Bugre passou 42 das últimas 44 rodadas na zona de rebaixamento. Após retorno aos gramados, Neymar só tem mais 3 jogos até o final do seu contrato. Camisa 10 do Peixe entrou na etapa final do duelo contra o CRB, converteu seu pênalti, mas fechou a noite com eliminação em entrevista enigmática sobre renovação de contrato. Dos 92 clubes que entraram em campo pela Copa do Brasil, restaram apenas 16 classificados que avançaram para as oitavas de final da competição. São 12 da Série A, 2 da Série B e 2 da Série C. Real Madrid anuncia a saída de Carlo Ancelotti. O treinador italiano estava no comando do Real desde 2021 e conquistou 2 Ligas dos Campeões em sua segunda passagem pelo clube.
Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493. É o WhatsApp que está à sua disposição. Estou aqui com o Leandro, estou com o PP. O Capucci... Cadê o Capucci? De novo? O Capucci e o Lucas, eles tiram 6 férias por ano. Eu preciso falar com o Gil Kleber. Em Campinas, 11h34 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Ceará pelo placar de 3-0 na noite de ontem no Allianz Parque. Palmeiras, portanto, garante classificação às oitavas de final da competição. A equipe do técnico Abel Ferreira contou com o Everton no gol, Giai, depois as presenças de Gustavo Gomes, Bruno Fux, Felipe Anderson, que saiu no comecinho para a entrada do Mike, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício Piquerez, Estevão e Vitor Roque. Entraram ainda Flaco Lopes, Paulinho, Vanderlan, Richard Rios. Já o Ceará, de Fernando Miguel, Rafael Ramos, Mardon, William Machado e Matheus Bahia, depois Nicolas, Fernando Sobral, depois Lourenço, Dieguinho e Lucas Mugni, depois Matheus Araújo, Pedro Henrique, depois Lelê, Galeano, depois Ailon e Pedro Raul, a equipe do técnico Léo Condé. Os gols todos no segundo tempo. Estevão abriu o placar a 21, ampliou aos 23 e Flaco Lopes aos 41 definiu a vitória do Verdão para um público de quase 39 mil torcedores. Vitória do Palmeiras, 3-0 Copa do Brasil diante do Ceará. Esta foi a ficha técnica do jogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Nossa Área. Na Rádio Vamos repetir a vinheta? Beleza? Agenda da Fórmula 1, Grande Prêmio de Mônaco nesse final de semana. Hoje já teve treino livre, às 8h30 da manhã. Daqui a pouquinho, meio-dia, tem o treino livre em Mônaco da Fórmula 1 número 2. E amanhã, sábado, 7h30 da manhã, tem o treino livre 3. Aí a classificação vai acontecer às 11 horas da manhã. Tudo você acompanha no Band Esportes, na TV Band, pelo Band Play, né? Enfim, em todas as plataformas. A corrida acontece, o Grande Prêmio de Mônaco desta temporada, domingo às 10 da manhã, tá bom? E isso não está confirmado, mas pode ser que o Galvão Bueno não vá narrar. Quem narra é o Sérgio Maurício, mas vai participar de alguma maneira dessa transmissão. E seria muito bom, porque ele acrescenta muito. Vamos às mensagens? Muito bem, muito bem, muito bem. Dito isso, falando de Fórmula 1, que eu não deixo de falar nunca, porque é um produto da casa, eu também gosto muito. Presidente do Corinthians sendo indiciado pela Polícia Civil. Tem algum conhecimento desses fatos? Tenho. Ele está enrolado. Convocou entrevista coletiva, que era no CT e agora passou para a Neoquímica, porque o credenciamento foi monstro. Porque lá falarão o Augusto Melo, presidente do Corinthians, e o advogado de defesa.
Segunda-feira, provavelmente, ele vai ser deposto do cargo de presidente. Isso é uma coisa. As acusações dele, o indiciamento dele na Polícia Civil é um outro capítulo. Então, resumindo, tá enrolado. CH, eu como torcedor estou muito preocupado com a Ponte com relação a essa janela de transferências. Se jogadores como Renato e Matheus Silva, com todo respeito a eles, conseguiram clubes, imagine então jogadores como Gé, Elvis e Diogo Silva. Vai ser difícil segurar. Vamos aguardar. Você assistiu o jogo do Santos ontem? O Neymar entrou aos 66 minutos e ainda assim foi o primeiro em todos os quesitos do time. De acordo com o Data ESPN, mesmo com pouco tempo em campo, consegue mostrar porque é um dos melhores jogadores do mundo. O time que não ajuda, assim como o Guarani. Clifford. Eu assisti um pedaço, mas vi o pedaço que ele jogou. Ele entrou bem mesmo, uma pena que o Santos foi eliminado. Estamos aqui no Seu Roberto, o Seu Carlos, Marquinhos e Cabelo. Esse final de semana, a partir de hoje, beber e não dirigir. Isso mesmo. Estamos tomando uma serva. Já que o carneiro não vem, fiz um feijão gordo. Empate amanhã, lucro. Batata. Eu vi na internet que você colocou o feijão gordo lá, viu, cara? Fiquei com água na boca. Deu uma curtida lá, inclusive. Valeu, Batata. Se beber, não dirige, hein? O senhor Roberto deve ter uma paciência, hein, cara? Todo dia você tá aí, né? Pesando nele. Tá bom, Batata. Gosto muito de você. Qual será o time que o CA do Guarani irá disputar a Copa Paulista? Se entrarem com esse péssimo astral que paira desde 2023, o brinco de ouro é capaz de não passar da primeira fase. Estamos insatisfeitos com esse CA, Edson Luiz. Você e 95% da torcida do Guarani. Você acredita na chance de Neymar ir para o Flamengo após término do contrato com o Peixe? Eduardo Moraes. A boca pequena se fala do Flamengo e também do Cruzeiro. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O mais importante que eu acho é que ele conseguir jogar, né? Que até agora a gente... O Neymar é um jogador imaginário. Craque, tá tudo certo. Só que não consegue jogar, então não adianta nada. Bom dia. CSA e Retrô estarão com os caixas reforçados. Eu acredito que vão reforçar muito. Vai ser complicada essa Série C. Ah, Bruno, vai sim. Bem observado por você. O CSA, só lembrando, e o Retrô avançaram na Copa do Brasil. Entra grana pra caramba. Então, com certeza, vão estar com as burras cheias. Meu Deus, segunda-feira está chegando com o jogo do Guarani. Quantas velas você acha que devo acender de hoje até segunda-feira? Eduardo do Jardim Márcio. Ô Eduardo, você sabe que eu sou muito católico, né? Vou à igreja todo final de semana e todas as vezes que eu preciso de uma graça muito grande, eu cato o carro e vou para Aparecida do Norte. Normalmente funciona. Como eu tenho muita fé, porque eu só não tenho fé na qualidade desses jogadores do Guarani, mas para Nossa Senhora Aparecida e para Deus, com certeza nada é impossível. Até fazer o Guarani jogar bola. Mas tem que rezar muito, né? É o que resta. Não seria uma boa pôr o Serginho como segundo volante, Abimael Costa? Claro, tem várias possibilidades, né? O importante é o resultado final da obra. Seja qual for o esquema que a Ponte vai adotar, que ele seja executado com precisão, ou perto dela, não é? Que eu acredito em jogo duro. Times da Série C expandindo na Copa do Brasil e os times de Campinas? Bem, todo mundo sabe como, né? CH, bom dia. Se tomar uma surra lá contra o Náutico, tipo goleada, Valentim já bambeia no cargo, Darley Anchieta? Não acredito. Não acredito por causa da postura do presidente da Ponte. Ele não gosta de trocar treinador e duvido que troque. Mesmo que aconteça um desastre, que eu não acredito, tá? Eu não acredito. Pode até acontecer uma derrota, que é do jogo, mas como aconteceu em Brusque, pode ter certeza de uma coisa. Certeza. Que o time vai entrar com um grau de concentração altíssimo. Aí, tudo fica menos complicado.
Beto Benatti de Ubatuba, muita chuva aqui, ruas alagadas, provavelmente a Serra Antiga será fechada. Ô Roberto, um abraço pra você, cara, boa sorte aí. Eu fui na minha adolescência, na minha juventude, muito pra Ubatuba, muito. Frequentei Perequê, não sei nem se é Perequê, acho que Perequê é São Sebastião, mas eu sei que eu ia muito aí, Tamambuca, que tinha lá uma praia de surf, acho que existe até hoje, né? Ali no centro, Praia Brava, Praia Vermelha, Toninhas. Eu ia sempre num apartamento de um amigo ali na Toninhas. Enfim, eu fui muito para Ubatuba e confesso, depois que as estradas melhoraram, eu não fui mais. É uma questão de tempo, de agenda, mas eu gosto muito de Ubatuba, muito mesmo. Tenho grandes lembranças aí. Comecei a namorar minha esposa em Ubatuba. Isso já faz quase, Leandro, 35 anos. Então faz tempo. Antigamente o Beto levava o time do Guarani na Aparecida do Norte, levava mesmo. Mas aí é fé de cada um, né? Aí cada um tem a sua fé e esse tipo de coisa eu não comento. Como o ouvinte perguntou para mim, eu disse o que eu faria, tá bom? 11h45 agora. É hora do Bugre da Band. Acionando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. O Bugre joga na segunda-feira, a partida contra o Figueirense vai ser no Estádio Brinco de Ouro e novamente vai ter promoção de ingressos, hein? O torcedor com a camisa do Bugre vai pagar meia entrada e a meia entrada mais barata é de R$10 no setor da cabeceira. A expectativa é de mais uma vez a presença do público, né? Dando um voto de confiança ao time do Guarani. O Caio Melo, o Pablo Baianinho e Rafael Bilu, jogadores que ficaram de fora na última rodada entregues ao departamento médico, eles seguem treinando à parte com a fisioterapia e seguem como dúvida, né? Se o jogo fosse hoje, eles não teriam condições, como tem mais aí 3 dias até a partida, eles serão melhor reavaliados aí durante esse período para saber se terão condições ou não de jogo. Já estão fora o Natan e também o Alan Santos, ambos estão suspensos, são desfalques do técnico Marcelo Fernandes. Quando a gente leva em conta os números em competições nacionais, nas últimas competições, a pressão para cima do Guarani cresce ainda mais, né, CH? Somando a Série B do ano passado com a Série C deste ano, o Guarani já está em 42 das últimas 44 rodadas na zona do rebaixamento. Foi assim durante todo o campeonato da Série B do ano passado e está sendo assim também nesta Série C, em grande parte. Preocupante a situação do Guarani, que precisa da reabilitação, vem de empate sem gols com o Floresta CH. Valdemir Gomes, eu sei o tamanho da sua fé, sei que você é católico, e o ouvinte perguntou aqui o que fazer. Eu sugeri que o torcedor, ele perguntou de vela, enfim, eu falei, olha, se você tiver a oportunidade, pegue seu carro e vá à Aparecida do Norte, para rezar por esse time do Guarani, porque normalmente eu faço isso quando preciso. Eu preciso sempre, mas não consigo ir. Então eu sugeri que ele fosse Aparecida do Norte orar por esse time do Guarani. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. Bom dia ainda. Eu acho que a questão da religião, da fé, é importante em qualquer segmento de atividade humana. Só entendo que tem coisa muito mais importante do que o futebol. Para Nossa Senhora Aparecida cuidar, para Nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho e Filho de Deus cuidarem, né? Mas é importante. Só que eu acho que mais importante, não que seja mais importante do que a fé, não é isso. Mas eu acho que o futebol, ele tem a sua importância, mas não nesse nível, né? E eu entendi o que você quis dizer, reza que a coisa tá brava, eu entendi o que você quis dizer. Mas, falando sério, sem blasfemar, eu acho que o torcedor do Guarani, ele tem uma coisa importante para fazer. Tão importante quanto fazer uma promessa. Que é ir ao estádio e emprestar total apoio ao clube, porque ainda dá. Se for para ir, na primeira bola errada, o primeiro passe equivocado, vaiar, é melhor nem ir. É ir e pelo menos até a hora que o jogo acabar, depois é outra história. Aí protesta, vaia, sem violência, se for o caso. Tomara que ele saia festejando. Mas o Guarani precisa nesse momento de apoio de um grande público contra o Figueirense. Pô, Tigrão, mas grande público, segunda-feira à noite. Não pode medir sacrifício.
Vou colocar um desafio aqui, pô. Você viu o tamanho do público que a Ponte colocou em Itu e não em Campinas? É um desafio. Na última segunda-feira, quando ganhou do Ituano, aliás, já faz 2 segundas, né? Já vai fazer 2 semanas. Então, o torcedor que ama o seu clube, ele tem que fazer algum sacrifício. É muito importante isso. E o time dentro de campo se sentindo amparado e se sentindo cobrado, também tem que mudar de atitude, tem que jogar um pouco mais de bola, tem que dividir um pouco mais, tem que ter mais intensidade, tem que se organizar melhor dentro do campo, tem que se comprometer mais. É o que eu digo. Aqui o time tem desfalque, o Baianinho não joga, o Bilu não joga. O Bilu é um jogador importantíssimo nesse time do Guarani. Aí tem quem é que tá suspenso, CH? Quem é que tá suspenso? Tem um suspenso. Natan. O Natan pegou 2 jogos. Já cumpriu um, cumpre o segundo. Se você pegar Natan, Pablo Baianinho e o Rafael Bilu, são 3 jogadores importantíssimos dentro da atual realidade técnica desse elenco do Guarani, que é muito limitado. Então eu acho que nesse momento é importante sim, sem brincar com coisa séria, ter fé, acreditar e torcer para ninguém se machucar e torcer para dar tudo certo. Mas a presença do torcedor jogando junto me parece fundamental. O restante, com relação ao time, nós vamos ter que esperar a revisão médica e aquele protocolo de 1 hora antes da bola rolar na segunda-feira para falar especificamente do jogo que o Guarani precisa vencer de qualquer maneira. De qualquer maneira. Não tem outra alternativa. Em Campinas, 11h51 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca já está viajando ao Recife, onde vai jogar amanhã contra o Náutico no Estádio dos Aflitos, 5 da tarde. Partida que vai ter, claro, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes e também da TV Bandeirantes. A Ponte que busca a reabilitação, né, CH? Vem de derrota de goleada para o Brusque na última rodada, perdeu em casa por 4-1. Não quer perder também o embalo aí na competição. Mesmo com a derrota, a Ponte terminou a rodada na liderança isolada, quer manter a liderança, buscando uma vitória, um resultado positivo amanhã nesse reencontro da Ponte com o técnico Hélio dos Anjos, que conquistou com a Ponte o título da Série 2 do Campeonato Paulista em 2023. O técnico Alberto Valentim estuda mudanças na equipe titular, podendo inclusive retornar o esquema com 3 zagueiros, hein? O Danilo Barcelos pode ser ali um dos zagueiros ao lado do Emerson Santos e também do Wanderson. E o Gé? O Gé deve começar como titular, né? Ele que participou do segundo tempo dos últimos 3 jogos, fez o gol da vitória na partida contra o Ituano. Ele deve ser titular no jogo de amanhã. A Ponte em busca da vitória, em busca da reabilitação, para não perder o foco, não perder aí o ritmo de liderança desta Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Bom, existem muitos questionamentos para a partida de amanhã, além da dificuldade, Tigrão, do jogo. Sim. É a escalação de começo. E aí, o que você faria? Eu não começaria com 3 zagueiros, em hipótese alguma. Eu manteria a estrutura tática do time, viria com o Léo Oliveira em lugar do Dudu, né? Lucas Cândido, Léo Oliveira, Serginho, Elvis. E se já dá para o Gé começar, ele tem que começar, tem que ganhar cada vez mais minutagem. O Gé e a dianteira que vem jogando aí, né? O Gé entraria, na minha opinião, no lugar do Toró. E o Jean Dias fechando a dupla ofensiva com ele, com um quadrado chegando. E na zaga, sem mudanças. Sem mudanças. Emerson, Wanderson, Maguinho de um lado, Arthur do outro e no caso do Danilo Barcelos, que me parece um pouquinho ainda longe do seu melhor condicionamento físico, esperaria aí para ser uma importantíssima opção de banco. É o que eu faria. Eu não faria 3 zagueiros, não, e não sinalizaria para o Hélio dos Anjos e para o time do Náutico que eu tô com medo do Náutico. Não sinaliza. Mas tomou 4 gols e eu tenho que mexer na defesa. Para mim foi um jogo, um resultado pontual,
Para mim, acidental, a Ponte entrou um pouquinho desconcentrada. O Brusque também não joga toda aquela bola, senão ele estaria disparado na liderança, fez uma grande partida. E eu acho que a Ponte tem que ir lá e duelar de igual para igual e jogar futebol. E atacar o Náutico e procurar ganhar o jogo. Se vai com 3 zagueiros, abre mão de um homem de meio campo e talvez esse cara seja o Serginho. Vai começar de novo a ligação direta. O Náutico vai marcar o Elvis com um nele e um na sobra e acabou a Ponte. A bola não vai chegar à frente e aí não adianta voltar com o Gé ou com o Pelé. A bola tem que chegar. Então, meus amigos, eu não faria uma alteração nominal para mexer em 3 posições. Não faria isso. Eu faria o simples e manteria o padrão tático da equipe que vem dando certo. Ah, mas não deu certo contra o Brusque. Tudo bem, não deu certo. Mas vem dando certo, tanto é que o time ainda, por ter sido beneficiado por outros resultados, ainda é líder da competição. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Já estão definidos os 16 classificados às oitavas de final, com algumas surpresas, como ontem o Santos acabou sendo eliminado da competição, 0-0 no tempo normal, mesmo placar de empate do jogo da Vila Belmiro, e nos pênaltis o CRB venceu pelo placar de 5-4. Palmeiras está classificado 3-0 no Ceará, assim como também o Cruzeiro fora de casa 3-0 no Vila Nova. 3-0 também o placar do Inter sobre o Maracanã. Esse jogo foi em Florianópolis, mas comando do time cearense. E o Botafogo, que havia vencido na ida por 4-1, acabou perdendo por capital por 1-0, mas também se classificou. Lembrando que os outros classificados são Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, Fluminense, Retrô, São Paulo, CSA, Atlético Paranaense e Vasco. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. Abertura da 9ª rodada, 9h35 em Goiânia. Tem o líder Goiás diante da Ferroviária. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão amanhã marca para as 18h30 no Maracanã, Fluminense e Vasco. No mesmo horário no Morumbi, tem São Paulo e Mirassol, 9h, Atlético Mineiro e Corinthians. No domingo, 4h, Grêmio e Bahia. O líder Palmeiras recebe o Flamengo. No mesmo horário tem Sport e Inter. 18h30, Vitória e Santos. 8h30, Fortaleza e Cruzeiro. E na segunda-feira, Red Bull Bragantino e Juventude. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em ação. A Ponte Preta joga amanhã, às 5h contra a equipe do Náutico. Fora de casa, esse jogo na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. No mesmo horário tem CSA e Confiança. Amanhã também Londrina e ABC, Itabaiana e Caxias. No domingo, Botafogo e Retrô, Ipiranga e Tombense, Ituano e Floresta, além de Anápolis e Maringá. Na segunda-feira, Brusque e São Bernardo, Guarani e Figueirense. Lembrando que a Ponte lidera a Série C e o Guarani está na zona do rebaixamento. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso
Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, no seu rádio há 88 anos, no aplicativo Bandplay, no YouTube e nas redes sociais.